Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Caíque. Saiu o edital do concurso Polícia Civil do Estado de Goiás. Edital muito aguardado, excelente oportunidade. Vou fazer uma análise sobre a disciplina História e Geografia de Goiás, matéria muito importante de conhecimentos básicos, porque são décimos que vão fazer a diferença. Quem fechar essa matéria consegue uma boa classificação. Preparei um raio-x da banca organizadora, o perfil de abordagem, os conteúdos e também vou trabalhar um tópico muito importante nessa aula. Primeira consideração, as questões de geografia e história que são elaboradas por essa banca possuem nível de dificuldade médio e difícil. Não é uma banca conteudista, ela vai direto ao ponto. Nós temos o enunciado curto e as alternativas. Cobra os conteúdos específicos. Então, dentro de um tópico, por exemplo, exploração do ouro em Goiás, ela pode abordar a escravidão. Qual a relação da escravidão com a extração do ouro aqui no território goiano, por exemplo? As provas são de múltipla escolha, 5 alternativas, e é importante que você não negligencie História e Geografia de Goiás. Por quê? É aqui que mora o perigo. Muitos candidatos priorizam os estudos das disciplinas de conteúdos específicos, principalmente do direito, e acabam deixando História e Geografia de lado. Pensam que é uma matéria fácil. Nós temos que entender esses conteúdos, entender esses tópicos que constam lá no edital, conteúdo programático, porque como é uma banca que é muito direta e objetiva, não é previsível. Ela pode, como eu disse aqui, cobrar algo muito específico dentro do conteúdo. Então é necessário que você domine também essa matéria e, claro, fechar ela, como eu disse aqui no início dessa análise, é fundamental para você obter uma boa classificação. Os aprovados sempre conseguem fechar essas questões. É um concurso público que vai ter uma concorrência acirrada, então quem conseguir fechar a História e Geografia de Goiás, claro, estará lá na frente. Dentro de História de Goiás, preparei uma análise dos principais processos históricos que vão culminar na ocupação do território goiano, como também no desenvolvimento econômico e na urbanização do estado de Goiás. Começamos lá, o ponto de partida, século XVI, indo para o século XVIII. Século XVI, século XVII, nós tínhamos, sobretudo, os movimentos expedicionários que tinham o objetivo de mapear o território, porque havia uma disputa entre portugueses e espanhóis. Apesar de vários acordos que foram assinados, os limites não foram obedecidos. Então, os espanhóis tinham interesse em ocupar essa porção centro, que hoje é o centro-oeste, estado de Mato Grosso, Goiás, e a coroa portuguesa, ela começa a empreender essas expedições para avançar esses domínios. Essas expedições eram conhecidas como entradas, também tinham as descidas, e eram movimentos financiados pela coroa portuguesa, porque o objetivo era fazer esse reconhecimento, também obter o domínio territorial. E passado um tempo, visto que havia a possibilidade de exploração econômica, nós tivemos outras expedições. E essas expedições tinham aí o nome de bandeiras. Eram expedições particulares, mas elas tinham um apoio da coroa portuguesa, por quê? O principal objetivo das bandeiras era encontrar ouro, riquezas minerais. Só que por trás da exploração do ouro e de outros minérios, a coroa também via a possibilidade de fixar os seus domínios. Tanto que no século XVIII, a bandeira que chega aqui do Bartolomeu Bueno da Silva, ela vai ser responsável por estabelecer a ocupação. Então nós tínhamos lá a expansão dos domínios da coroa. Eu destaquei aqui as bandeiras, porque o que está relacionado à ocupação especificamente do território goiano são as bandeiras, lá no século XVIII, né? Esses outros movimentos eram movimentos que passavam por aqui, mas não tinham ali a ocupação ainda. E dentro desses movimentos, é importante destacar aqui o apresamento dos índios, porque os índios já estavam aqui, várias etnias. E o encontro dos europeus com esses povos indígenas não foi nada amistoso, houve um extermínio das populações que estavam, das tribos, e, além disso, havia um interesse de dominar, de fazer com que esses índios trabalhassem para os europeus. E é o que a gente chama de apresamento. Eles eram capturados, haviam os aldeamentos, que eram espécies de colônias, onde esses índios iam ser catequizados, já que o catolicismo também vem com essas bandeiras, os jesuítas, então a religião também entra nesse processo de ocupação.
havia uma tentativa de converter os indígenas, de mudar os costumes deles e também deixá-los aptos para o trabalho agrícola. Só que isso não vai surtir nenhum efeito, tanto que depois, final do século XVIII, século XIX, nós temos aí a entrada dos africanos que vieram na condição de escravos. Vejam nesse quadro, a gente tem um desdobramento desse início, do desbravamento, que é a economia aurífera, já no século XVIII. Foi a primeira atividade econômica e atividade responsável por manter o território goiano. A gente estava submetido à capitania de São Vicente, Vila de São Paulo, de onde vieram essas bandeiras, a do Bartolomeu Bueno da Silva, depois o filho, que volta depois, passa a ser conhecido como Anhanguera, o Diabo Velho, na língua tupi, porque ele chega lá, tem um mito fundador, ele encontra ouro na região do Rio Vermelho e ameaça os índios a colocar fogo nas águas, e os índios acabam, então, denominando ele com esse nome. Vejam lá no segundo quadro, exploração do ouro de aluvião, que foi o primeiro a ser retirado, porque era um ouro fácil. Ele estava lá nas margens dos rios. O Rio Vermelho, que foi a primeira região ocupada, também foi a primeira região explorada economicamente no território goiano. Encontrava lá, nos meandros dos rios, o ouro estava misturado aos demais sedimentos, era muito fácil retirar esse material. A extração, a separação não exigia ferramentas mais sofisticadas, como acontece, por exemplo, na extração mineral das minas, quando o ouro está nas rochas. Isso vai desencadear o surgimento de aglomerados urbanos. O primeiro aglomerado urbano no território goiano foi o Arraial de Santana, que se torna depois Vila Boa de Goiás. Bem, a economia aurífera dura muito pouco no estado de Goiás, aproximadamente 50 anos, porque houve uma escassez desse produto. Ele era explorado de maneira muito expressiva, era explorado sem planejamento. E houve, na passagem do século XVIII para o século XIX, que é o nosso próximo quadro, o que nós chamamos de ruralização da sociedade. Se antes a população estava concentrada nesses aglomerados urbanos, nas vilas, dependiam da exploração desse ouro, agora elas vão para a fazenda, elas vão se deslocar para o interior. E a coroa portuguesa tenta implantar a agricultura, mas sem sucesso, porque era um estado isolado, não tinha rede de transportes para escoar a produção. Então ela vai, nesse primeiro momento, lá no início do século XIX, ela vai ser submetida à pecuária. A pecuária vai lograr êxito. Por quê? O gado era uma mercadoria que se autotransportava, então ele podia ser levado para os mercados consumidores. A célula social do final do século XVIII para o século XIX era a fazenda. Então a gente migra dos centros urbanos para a fazenda. Vários movimentos expedicionários vão vir nesse período por conta desse comércio do gado, mas é importante a gente deixar destacado aqui que, apesar de ser uma atividade que vai ser responsável por reerguer o território, uma nova dinâmica, não era vantajoso, porque o gado, mercadoria viva, ele perdia peso no deslocamento. Morria-se também parte do rebanho, ele tinha que ser invernado antes de ser comercializado. Então, viu-se a necessidade de trazer uma agricultura que fosse possível exportar, agricultura comercial. Isso só vai acontecer no próximo quadro, a modernização do território goiano, já no século XX, com a construção da Estrada de Ferro Goiás. Ela vai ser responsável por dinamizar, por ampliar as trocas regionais, permitir os deslocamentos. Na Estrada de Ferro vai chegar, por exemplo, o automóvel, o telégrafo, então ela também é um símbolo da modernidade. Vai ampliar as trocas comerciais e também a exportação do que era produzido. O principal produto agrícola aí desse quadro, século XX, era o arroz. A gente tinha uma produção muito expressiva de arroz. Além do arroz, há charqueadas. Por quê? Em cada estação de trem era construída ali uma charqueada. Então, o gado era preparado, era abatido e era transportado pelos trilhos. Próximo quadro, nós temos aí a segunda parte dessa modernização do território goiano, também no século XX. Construção de Goiânia, década de 30, porque a gente tem a transferência da capital, ela sai de Vila Boa de Goiás. O principal objetivo era modernizar, era sair do isolamento, do atraso, e depois da 60 a construção de Brasília, onde o entorno aqui, os municípios que estão próximos ao DF, também vão passar por muitas mudanças econômicas, populacionais e administrativas.
Ainda destaco aí nesse quadro 2 processos. Primeiro, modernização da agricultura. Entrada da agricultura de exportação, agricultura em caráter comercial e industrial, lá na década de 70, com as commodities, e a soja é o principal produto a ser cultivado a partir desse período. Tanto que hoje Goiás é um dos estados que mais produz soja, chegando a ser o segundo colocado na produção. Industrialização ela chega mais tardia em Goiás, ela chega lá na década de 90, diferente de outras regiões, como a região sul e a região sudeste, em que ela começa a surgir ali no final da década de 40, início da década de 50. Por quê? Nós não tínhamos em Goiás até esse período uma rede que possibilitasse a vinda dessas indústrias, como transporte, energia. Então, com a construção dessa infraestrutura e também incentivos fiscais que o governo foi oferecendo, esses grupos começam a chegar aqui na década de 90. E destaque para a agroindústria, a produção de alimentos, já que Goiás também é um grande produtor de alimentos, produtor de grãos, como eu disse, a soja, o tomate e também outros produtos. Além da agroindústria, depois vão chegar aí outros modais de produção, como é o caso dos automóveis e também a indústria farmacêutica. Então esse quadro ele traz um panorama desse processo histórico de ocupação, desenvolvimento econômico, crescimento populacional e urbano aqui dentro do território urbano, muito importante para a gente entender esse tópico, esse conteúdo lá do edital. Esse quadro, essa organização, essa metodologia está no curso exclusivo História e Geografia de Goiás, voltado para o concurso Polícia Civil de Goiás. O material foi elaborado em cima do edital, perfil da banca OCP, tem uma linguagem acessível, análise dos conteúdos para facilitar os seus estudos e, claro, você entender de maneira muito mais agradável. Vejam aqui, a gente tem uma parte do material. Nele eu disponibilizo análise da banca, a OCP, de que maneira ela cobra essas questões, o que você deve priorizar, o que pode aparecer, e várias ferramentas. É um material com uma didática revolucionária. Vejam aqui, eu faço uma relação dos processos históricos, o que vai desencadear, para você entender isso, para não ficar uma matéria chata, uma matéria que você possa estudar e compreender e, claro, conseguir resolver essas questões lá na prova. Tem aqui os assuntos mais cobrados em História de Goiás nos últimos concursos, também os assuntos que foram mais cobrados na disciplina Geografia de Goiás, e todos os itens do edital são trabalhados aqui no material, vejam. Além disso, você vai ter listas de exercício com conteúdos inéditos que não foram cobrados em nenhuma prova de concurso, questões comentadas de concursos anteriores e também outros elementos que são exclusivos para facilitar a sua vida, para que você seja o meu próximo depoimento de sucesso. Falando em depoimento de sucesso, tenho mais de 10 anos que trabalho com História e Geografia de Goiás, e nesse período eu fui desenvolvendo essa metodologia, criando essa maneira de ensinar a disciplina. Tanto que eu tenho aí mais de 8.000 alunos que conseguiram fechar essas questões em várias provas de concurso, inclusive o último concurso da Polícia Civil, muitos depoimentos. É uma matéria que eu tenho dedicado aí no meu tempo de professor. Minha formação também, por estar próximo aos pesquisadores que estudam Geografia de Goiás, que estudam História de Goiás desde a minha graduação, meu mestrado. Então fui adquirindo essa experiência e hoje eu consigo trazer esse conteúdo de qualidade. Vejam os depoimentos aqui, fechou as questões em 2016. Aqui outro concurso, esse foi da PM Goiás, também fechou Geografia e História. Mais um depoimento, comprou a apostila e gabaritou História e Geografia. E você também é o meu convidado, minha convidada para entrar para o meu hall de sucesso. Entre agora mesmo em contato, o link do WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo, também nos comentários. Aproveita porque está com a oferta de lançamento, um preço simbólico, porque o meu objetivo é democratizar esse conteúdo, democratizar esse material, para que mais pessoas possam estudar de verdade e aprender de verdade. Então aproveita essa oferta, estou esperando o seu contato. Para vocês, bons estudos, forte abraço e até a próxima.